Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 10 de junho de 2024, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos hoje um grande ataque aqui na Crimeia, né? Realmente um monte de pontos aqui atingidos pelos ucranianos. Segundo as informações, foram 2 sistemas S-300 de defesa antiaérea destruídos, e um S-400 e mais um monte de outras coisas atingidas aqui na Crimeia, né? A gente tem a informação de ontem de navios atingidos aqui no Mar de Azov, né? Lembra que ontem a gente falou que teria supostamente um navio sido atingido e coisa e tal, a gente não tinha mais informações. Agora temos as informações, foram 2 navios atingidos, uma grande barcaça e um rebocador, tá? Não teve navio de desembarque anfíbio atingido, mas teve barcaça e rebocador atingidos por aqui, né? Na base aérea de Artubinsky, em que os ucranianos atingiram um Su-57, a gente tem informação que talvez um segundo Su-57 também tenha sido destruído e mais um S-300 e um Pantsir S-1. Ou seja, os drones ucranianos aqui fizeram a festa, não foi só um Su-57 destruído aqui não, né? Boas notícias por aqui. Lembrando que está confirmado um Su-57, um Pantsir e um S-300, mas o outro Su-57 é apenas uma suspeita de que ele possa estar danificado também, a gente não tem a comprovação disso, né? Na linha de frente, mais um dia sem nenhuma mudança significativa. Aqui em Belgorod já está confirmada a liberação de Glibok e continuam os russos avançando para trás aqui na região de Volchansk, recuando nessa região, né? Ou seja, completo fracasso esse ataque russo aqui em Kharkiv. E ontem nós tivemos as eleições para o Parlamento Europeu, né? Na verdade, não foi ontem, né? Foi do dia 6 até o dia 9. Então, até ontem teve eleição. Ontem saíram os primeiros resultados da eleição e a perspectiva é de uma grande vitória da direita. E aí fica a grande pergunta: isso vai afetar a guerra na Ucrânia? É possível que a Le Pen piore a situação para a Ucrânia? O partido dela foi vitorioso lá na França, né? Lembrando que essa eleição não muda os parlamentos de cada país, né? Muda só o parlamento europeu. Apesar de que o Macron decidiu refazer a eleição lá na França para a Assembleia Nacional Francesa. Mas enfim, vai mudar alguma coisa para a Ucrânia? A minha perspectiva é não. Eu vou explicar para vocês em detalhes, né? Vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por o Alucard do MDB, Queria Ganhar Picanha, Levei Linguiça e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então começando aqui, ontem, como a gente falou, houve um Su-57 atingido, danificado aqui na base de Arturbinsk, perto de Volgogrado, aqui perto do Cazaquistão já aqui, né, nessa região aqui. E agora a gente tem algumas informações. Segundo os russos, era um drone invisível que não pode ser derrubado pela defesa antiaérea. Que coisa estranha, né? Esse pessoal está bebendo muito, né? Tem que cortar a vodka desse pessoal. Então, isso aqui é um relato dos russos, tá? Então isso confirma que um Su-57 e 2 sistemas de defesa antiaérea, um Pantsir S-1 e um S-300, foram danificados ou destruídos. Vamos ler aqui o relato do russo aqui, né? O inimigo atingiu o campo aéreo de Arturbinsk com drones invisíveis. Infelizmente, não apenas o Su-57 foi atingido. De acordo com nossas fontes no Estado-Maior das Forças Aeroespaciais, os drones inimigos atingiram um caça e 2 sistemas de defesa antiaéreo em Arturbinsk, um Pantsir S-1 e um S-300. Uma instalação foi quase completamente destruída e a outra pode ser reparada. Então não dá para saber qual que foi destruído, se foi o Pantsir ou o S-300 e qual que pode ser reparado. A outra pode ser reparada, talvez possa ser reparada, não é certeza que possa ser reparada, né? Quanto ao Su-57 atingido pelos drones, recebeu danos sérios. Está sendo determinado agora se vai ser possível reparar o plano e certamente não vai voar pelos próximos 6 meses. De acordo com um de nossos interlocutores, o ataque foi feito por drones invisíveis que nenhum sistema de defesa antiaérea no mundo consegue derrubar. Que coisa estranha isso, né? Se isso é verdade ou simplesmente eles estão querendo achar uma explicação por que
o campo foi atingido sem a defesa antiaérea ter derrubado o drone, né? A gente não sabe, é difícil para nós dizer isso, né? Vamos descobrir mais adiante, né? Drone invisível que não pode ser derrubado. Eu acho que o operador da defesa antiaérea russo estava dormindo depois da vodkazinha e não percebeu o drone, e o drone atingiu e destruiu a coisa toda lá. Deve ter sido mais de um drone, né? Porque como foram vários alvos, não faz sentido você ter... Você pode até dizer que o S-300 estaria perto do avião Su-57, foram atingidos com um drone só. Mas não faz sentido você ter um Pantsir e um S-300 próximos, né? São sistemas de defesa antiaérea. Deveria ter uma distância entre eles, né? Enfim, aparentemente foi mais de um drone nesse caso, nesse ataque, e eles não conseguiram derrubar nenhum, e o dano foi considerável ali, né? Bom, e também teve a informação do Andriy Yuzov, que é o porta-voz do exército ucraniano, falando que as informações continuam a ser verificadas. Existe a informação preliminar que podem haver 2 Su-57 atingidos nesse ataque em Arturbinsk. Então, eu procurei a confirmação disso, não temos a confirmação. Tá? A gente sabe que um Su-57 foi atingido, foi seriamente danificado, e mais os sistemas de defesa antiaérea. O segundo Su-57 pode ser que tenha sido atingido, mas a gente não tem confirmação disso. Vamos aguardar, quem sabe mais adiante a gente tem essa confirmação, né? Seria uma notícia excelente, sem dúvida alguma. Como brinca aqui o Jakub Janovski, que alimenta o Orispion-Cop, que é aquela base de dados de equipamentos danificados, né? Então aqui ele diz que ontem foi destruído um caça invisível multipropósito, que é o Su-57, e Orgulho Nacional também foi danificado. O Orgulho Nacional russo foi danificado também ontem. O cara está fazendo uma brincadeira, evidentemente, mas o trabalho dele é sério. Tá? Ele, todos os dias ele lista aqui tudo que foi destruído no campo de batalha, né? Faz uma lista compilada aqui bastante detalhada disso. Bom, mas não foi a única coisa, né? Ontem a gente falou sobre um ataque também ali a navios russos ali no Mar de Azov, né? Os russos fizeram um grande exercício militar aqui, eles tiraram um monte de navios aqui de Novorossiysk e mandaram aqui para o Mar de Azov, e os ucranianos teriam usado drones para atingir esses navios aqui. Agora, repara a logística disso, né? Isso tem um problema, porque o Mar de Azov, se você olhar a situação atual, ele é banhado pela Rússia aqui a leste, né? E é banhado pela Ucrânia a norte, oeste e sul, né? Então aqui pela Ucrânia, mas justamente a parte da Ucrânia que está temporariamente ocupada pelos russos. Então, ou seja, como é que os ucranianos botariam um drone marítimo aqui para atingir esses navios, né? A outra possibilidade é o drone marítimo ter saído daqui, ter passado pela ponte da Crimeia e atingido os navios aqui, né? Então é uma possibilidade. Os drones já estão passando facilmente pela barreira que os russos colocaram aqui na ponte da Crimeia, né? E aqui a gente tem algumas imagens do que foi atingido. Foi uma grande barcaça e um rebocador, né? Нихера, бля. Я же говорю, крышка приземления. Охереть, бля. Правый борт. Вот он правый борт пострадал. Aqui, ó, drones navais ucranianos atacaram o rebocador Engenheiro Smirnov e a barcaça Seção 179, né, ali na região de Tangarog. A barcaça teve alguns pequenos danos acima da linha da água, né, e o rebocador teve janelas quebradas, né, e 2 membros acabaram tendo ferimentos por estilhaços, né. Então essa daqui é a barcaça que foi atingida. Não consta que tenha afundado, tá? Ela foi atingida, mas não consta que tenha afundado. Isso daqui, eu imagino que seja no rebocador, será? Né? Tá aparecendo, né? Porque tá tudo quebrado aqui, né? Tem mais imagens aqui, mas basicamente é isso. É o rebocador e a barcaça que foram atingidos ali no Mar de Azov, né? De qualquer forma, como você pode ver, o fato de drones navais ucranianos terem conseguido chegar neste ponto aqui é realmente um feito, né? Impressionante isso. Bom, aqui tem mais informações aqui, não é basicamente a mesma informação, não tem nada de... Aqui, ó, esse daqui é o rebocador que foi atingido, o comandante Smirnov, e essa daqui é a barcaça, né?
Bom, além disso, teve aqui um incêndio em Samara, na Rússia, como resultado de um ataque de drone ucraniano, né? Parece que um armazém aqui está pegando fogo, né? Não dá para a gente ver muito bem aqui o que é que está pegando fogo, que tipo de coisa que foi. Samara é bem longe da linha de frente. Estranho os ucranianos lançarem um drone para atingir um armazém lá longe, né? Pode ser que o objetivo fosse atingir outra coisa, acabou sendo derrubado por alguma defesa antiaérea e atingindo o armazém ali em Samara, né? Ou então talvez seja alguma outra coisa aqui, tem alguma refinaria, algum depósito de óleo aqui que está pegando fogo por ali, né? É o caso aqui de Novorossiysk, né? Novorossiysk está pegando fogo há alguns dias já. Novorossiysk é aqui, é o porto russo que os russos estão usando para substituir Sevastopol. E a gente já tinha falado que os ucranianos tinham atingido alguma coisa aqui há alguns dias e estava pegando muito fogo nessa região, né? Ou seja, não é só fogo devido às explosões ucranianas, mas também devido a incêndio na mata aqui, né? A mata pegando fogo aqui na região. E parece que o que eles estão colocando aqui é justamente isso, né? Que teria um incêndio muito grande e os locais lá da cidade estão sufocando com a fumaça que está levando lá para a cidade, né? Então, de novo, a gente não sabe se isso daqui tem algum ataque ucraniano ou se é apenas um incêndio acidental, mas essa é a informação, né? Agora, também teve um alarme de ataque aéreo em Yaroslav, na Rússia. Isso é depois de Moscou, né? Yaroslav é bem longe mesmo, né? Drones teriam atacado a refinaria local. A gente não tem informações sobre os danos na refinaria local. O que a gente tem é só o pessoal aqui da cidade preocupado com o drone, olha só. Dá para ouvir basicamente apenas o barulho do alarme antiaéreo, né? Não dá para saber o que é, mas segundo eles estão dizendo aqui, segundo a administração local, os drones foram todos derrubados, não atingiram nada, mas isso não quer dizer nada no final das contas, né? Na região de Belgorod, os ucranianos usaram pela primeira vez armamento americano lançado a partir de avião para atingir um alvo russo na Rússia, né? Então foi atingido aqui um centro de comando e controle russo e também botou fogo no arsenal que tinha em volta aqui. Isso aqui em Belgorod. Em Belgorod, portanto, foi o primeiro uso de armas americanas. Não fala aqui qual foi a arma usada, tá? Só fala que ela foi lançada de aviões. Então, eu imagino que seja uma GBU-39, que é uma arma que eles têm usado a partir de aviões, que tem tido uma eficácia muito boa, né? Ela também pode ser lançada a partir de HIMARS, um outro modelo dela, mas esse modelo lançado a partir de aviões funciona melhor, né? E é a primeira vez que os ucranianos usam armas americanas lançadas por avião, porque como a gente já falou aqui, já desde 2 semanas atrás eles já vêm usando HIMARS e outras armas lançadas a partir de solo, né? Ontem foi a primeira vez que eles lançaram a partir de avião e atingiram o solo russo aqui, né? Também teve um drone que colocou uma bandeira ucraniana na torre de telefonia lá em Belgorod. Muito legal. Bom, aqui é só para esclarecer esse ponto, né? Pela primeira vez, aviões ucranianos lançam armas contra alvos dentro da Rússia, né? Lançam armas americanas contra alvos dentro da Rússia. De novo, lembra que atingir alvos dentro da Rússia com HIMARS já estão fazendo algumas semanas. Agora é com avião também. E a possibilidade é isso daqui realmente aumentar bastante a capacidade ucraniana ali, né? Agora, sem dúvida alguma, a grande notícia do dia foi o ataque ucraniano à Crimeia, né? A Crimeia temporariamente ocupada, os russos tinham ali vários sistemas de defesa antiaérea que foram eliminados pelos ucranianos. Vamos ouvir aqui, aqui não dá para ver nada, só dá para ouvir o som do pessoal lá na Crimeia, né? Aqui parece que era em Evaptória. Não dá para ver muita coisa, né? Só ouvir realmente. Tem aqui algumas imagens também, mas que também não dá para ver muita coisa, só pequenos pontos aqui que seriam
as explosões causadas pelos mísseis ali na região de Simferopol. Então a gente teve aqui ataques em vários pontos aqui, ó. Deixa eu aumentar esse mapa aqui. Aqui em Armiansk, aqui no Cabo Tarrankut, aqui em Jankoy, Simferopol, Sevastopol, Feodósia, ou seja, vários pontos atacados aqui, né? E depois desse ataque dá para ver aqui no Firmes os locais em que foram atingidos, porque mostra justamente a indicação de fogo, né? O Firmes é aquele satélite da NASA que aponta incêndios na superfície da Terra, né? Segundo os relatórios ucranianos, foram atingidos um S-400, que estava em Jankoy, e 2 S-300 que estavam em Chornomorsk e Yevpatoria. Ou seja, a gente está falando aqui, ó, que o S-400 estava aqui, e Yevpatoria aqui e Chornomorsk estavam os S-300, teriam sido os 3 destruídos nesse ataque, segundo a informação do comando ucraniano, né? Confirmação adicional ainda é necessária, a gente não tem nenhuma imagem para comprovar isso daí, né? O Haibar, que é um canal russo, né, que acompanha a guerra, confirma que os ucranianos atingiram Jankoy, Yevpatoria e Chornomorsk, aqui no Cabo Tarrankut, mas, segundo ele disse aqui, foram 12 mísseis ATACMS lançados a partir da região de Mykolaiv e alvejaram sistemas de defesa antiaéreo ali na região. Segundo ele diz aqui, não está claro quais eram os alvos, a gente sabe quais eram os alvos, né? Eram os sistemas de defesa antiaérea, mas a falta de incêndio e explosão secundária sugere que o ataque foi repelido ou causou dano muito pequeno. É lógico que o russo diria isso, mas a gente já mostrou aqui para você o Firmes da NASA mostrando que teve incêndio nesses lugares, então teve sim alguma coisa atingida por ali, né? O gato especial de Kherson, ele fala aqui que o comando ucraniano está dizendo que destruiu, né, um S-400 e 2 S-300, mas não tem nenhuma evidência. Então ele fala aqui que vamos esperar para ter evidência mais material disso daí, né? Nenhum de nossos mísseis lançados foi interceptados pelo inimigo, essa supostamente defesa antiaérea altamente efetiva dos russos ali, né? E o objetivo foi justamente a derrubada dos complexos de radares dos S-300 e S-400. Então, esse foi o objetivo e, segundo os russos, não atingiu, segundo os ucranianos, atingiu. Vamos ficar aguardando aparecer uma imagem para confirmar essa informação, né? Então, como a gente falou, um S-400 em Jankoy e 2 S-300, um em Chornomorsk e outros em Yevpatoria. Mas lembra, teve mais coisa atingida, tá? Teve aqui Simferopol, teve Feodósia, teve outra coisa aqui perto de Sevastopol. Ou seja, o que mais foi atingido aqui aí é outra história, a gente não sabe ainda o que foi, né? Na base aérea de Gvardeyskoye, ali em Simferopol, né, foi atingido também, o Firmes mostra que houve aqui um ataque significativo aqui na base aérea ali em Simferopol, né? Bom, aqui ó, as forças, os russos dizem que teve ataque de ATACMS em alvos na Crimeia na última noite, 12 mísseis foram usados, né? Então tá aqui a informação, depois da meia-noite as formações ucranianas mais uma vez atacaram a península da Crimeia, pelo menos 12 ATACMS foram disparados a partir de Mykolaiv, os alvos foram na região de Chernomorsk, Yevpatoria, Jankoy, e o som de defesas antiaéreas e explosões foi ouvido na parte norte da Crimeia. Não está certo o que foi atacado, eu acho que isso daqui é exatamente a descrição do Haibar sobre o que aconteceu, né? Ou seja, não temos mais informação aqui. Não, aqui é o Fighter Bomber, é outro, não é o Haibar, mas basicamente é a mesma informação que você tem aqui, né? Bom, curiosamente, hackers ucranianos invadiram canais de televisão da Crimeia e colocaram um contador regressivo aqui, ó. A última transmissão da torre de TV de Simferopol, 3 dias, 15 horas, 33 minutos e 45 segundos. É uma contagem regressiva, está diminuindo aqui, tá vendo? Nós pedimos a todo mundo que mora em Simferopol, na rua Studencheskaya, para deixar por um tempo, porque será feito um reparo nessa torre, né?
não tem nenhum reparo programado. Isso aqui é um ataque hacker. Pode ser que o que eles estão querendo chamar de reparo são os ucranianos atingindo a torre, né? Não sabemos, né? Mas aparentemente alguma coisa eles estão planejando para daqui a 3 dias, né? Vamos aguardar. E, bom, quem sabe não é realmente uma invasão da Crimeia, né? Olha só, isso daqui, você lembra que ano passado os russos fizeram um monte de posições defensivas na Crimeia para evitar um ataque anfíbio, né? Para evitar um desembarque ucraniano na Crimeia? Mas aparentemente o mar já levou tudo, não tem mais nada ali que preste, tudo destruído. Os russos construíram lá as trincheiras na praia, botaram um monte de posições defensivas, mas parece que não durou muito tempo não, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos dias. Bom, falando sobre a linha de frente, como eu disse, nenhuma grande mudança. Temos aqui um movimento russo de recuo aqui na região de Vovchansk, os russos avançando em direção à Rússia, né? Ou seja, voltando para a Rússia. Segundo as brigadas 36ª e 82ª, aqui na região de Vovchansk, conseguiram expulsar os russos mais um pouquinho daqui, né? E também ali tem aqui o Sladkov, que é um comentarista militar russo, reclamando, afinal, por que eles fizeram, por que a ofensiva em Kharkiv parou desse jeito, né? O Sladkov está aqui com um pouquinho de cópium, né? Está querendo justificar a parada lá. Nós russos somos imprevisíveis, até na vida cotidiana, quanto mais na guerra. Se a gente falar sobre a análise do setor de Kharkiv, não está claro para mim se a gente está atacando de forma geral ou apenas distraindo os ucranianos e coisa e tal. Enfim, ele está aqui tentando se consolar com o fato de que eles estão perdendo as coisas ali na região de Kharkiv, né? E aqui em Glibok, já foi liberada pelos ucranianos, segundo dizem aqui, fontes confirmam que as forças ucranianas entraram no vilarejo e controlam uma parte significativa do mesmo, enquanto forças russas no vilarejo ainda estão sendo resolvidas, né? Então, já tem alguns russos lá, mas o pessoal está resolvendo. Por hora eu vou colocar a cidade numa zona cinza, mas estou aguardando mais confirmação, né? É o que a gente já falou ontem, parece que os ucranianos já controlam a cidade, mas o pessoal ainda está com receio de dizer que já tem o controle aqui de Glibok, né? A Astra Intel fala aqui sobre Robotnik, né? O que ela coloca aqui, é verdade que os russos, a infantaria russa, conseguiu, depois de muitos meses de falha, se posicionar em algumas casas na parte sul de Robotnik, né? Os ucranianos continuam mantendo presença na parte norte do vilarejo. Os russos não capturaram o vilarejo, ou seja, o que está ressaltando aqui, o que a gente vem falando, já tem um monte de mapa colocando Robotnik como capturada pelos russos, isso é falso. Robotnik é uma grande zona cinza, porque simplesmente não tem mais nada aqui, e tanta batalha por aqui que não se consegue estabelecer em nenhuma posição aqui na cidade, nem os russos, nem os ucranianos, né? Bom, agora saiu a notícia de que, aqui o líder da Chechênia, o Kadyrov, disse que as forças russas ocuparam o vilarejo de Rijivka, na região de Sumy, né? E, bom, isso é uma coisa que indicaria um novo avanço russo aqui na região, né? Rijivka é nessa região aqui, bem aqui ao norte, a norte de Sumy. Segundo os russos, eles teriam começado a invasão aqui, né? A gente não tem confirmação disso, não tem nenhuma confirmação visual disso. E o próprio Zelensky confirmou que isso é boato, que os ucranianos estão atentos para a quantidade de tropas russas na região, mas que não houve nenhuma invasão ainda, né? No vilarejo de Rijivka, os ocupantes, né, os russos, tentaram implementar uma operação de propaganda lá, e nessa manhã a bandeira russa que tinha sido colocada no vilarejo foi destruída e não tem presença dos ocupantes. Ou seja, fizeram só uma brincadeira ali e já saíram lá de Rijivka, né? Bom, falando aqui sobre os mapas do Poulet-Volant, aqui em Chassiviar, nenhuma mudança aqui, dá para ver que está basicamente na mesma, embora a gente tenha informação que os ucranianos fizeram um grande contra-ataque aqui na região de Klishivka, mas não está aqui nesse mapa ainda, né? Aqui em Ocheretny, parece que os russos avançaram um pouco aqui na direção de Novo-Alexandrivka, mas nada significativo mais uma vez, né? E aqui na região de Donetsk, Netailov, aqui é a mesma coisa de cima, um pouquinho mais para baixo aqui. Mais uma vez, nenhuma mudança nisso daqui, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui sobre a mudança de posição americana,
mas ressaltando que os ucranianos poderiam usar apenas nessa área verde aqui as armas americanas, né? O que ele discorda, ele acha que deveria liberar toda essa área aqui, que é o alcance do ATACMS, né? De fato, os ucranianos estão querendo negociar isso daí, mas de qualquer forma o que está liberado, ele permitiu aqui ataque nessa região da Rússia aqui, né? Enfim, a gente já falou sobre isso, não vale a pena a gente falar mais sobre esse assunto, né? O brigadeiro general Sergei Golubtsov, que é da Ucrânia, falou que os Su-25 ucranianos estão sem munição não guiada, acabou a munição não guiada para eles, eles estão agora usando o míssil AASM, que é uma munição guiada, né, uma bomba guiada francesa, né? Então, ótima notícia isso daí, né? E além disso, além de usar as bombas aéreas de fabricação francesa, os ucranianos também vão começar a testar as bombas aéreas de fabricação ucraniana com os aviões ucranianos, né? As bombas planadoras russas estão dando muito trabalho para os ucranianos, né? Realmente tem conseguido fazer um ataque muito grande porque a Ucrânia não faz a mesma coisa, né? Estão construindo agora essas bombas e devem usar contra posições russas também, né? Além disso, o Oles Mayarovich está falando aqui sobre a necessidade dos Estados Unidos liberarem o uso de ATACMS contra a Rússia, né? O HIMARS pode fazer parte do trabalho, mas precisamos permissão para atingir com ATACMS o território da Rússia e coisa e tal. Tomara que consigam, né? Estão batalhando por isso, né? Parte dos F-16 entregues para a Ucrânia ficarão estacionados em bases aéreas internacionais, ou seja, provavelmente na Polônia e na Romênia, né? Segundo eles estão dizendo aqui, um número que vai para a Ucrânia, mas tem um número que vai ser armazenado em bases aéreas seguras fora da Ucrânia, de forma que não sejam alvejados. E essa será a nossa reserva em caso de necessidade de troca de aviões defeituosos, ou enfim, de questão de manutenção, né? E assim a gente consegue manter um certo número de aeronaves no inventário operacional que vão corresponder ao número de pilotos que nós teremos, né? Vão haver mais pilotos, mas vão haver mais aviões também na Ucrânia, né? Ou seja, excelente notícia isso daí, né? Bom, agora a Rússia não está mandando só os condenados, não só os presidiários, também está forçando migrantes africanos e estudantes a lutar por eles lá na Ucrânia, né? A gente já está sabendo disso daí, já não é nem notícia tão nova isso. A Rússia está no desespero para mandar a gente para a linha de frente porque está morrendo muita gente lá, né? E finalmente uma observação final que eu acho que é importante. Ontem teve a eleição para o Parlamento Europeu, né? E houve uma grande mudança de tom. A direita conquistou uma posição de maioria confortável, né? A esquerda perdeu cadeiras. A esquerda e o centro perderam cadeiras e a direita, via de regra, ganhou. Realmente deu uma mudança grande no parlamento. Isso traz a preocupação sobre se isso afetaria a ajuda à Ucrânia ou não, né? E a resposta é que não, tá? Primeiro porque o Parlamento Europeu não se mete em questões de assuntos externos, né? Então, diplomacia, guerras, esse tipo de coisa são feitos pelos partidos, pelos países individualmente, né? O Parlamento Europeu, no máximo, aprova ajudas para a Ucrânia. Então isso não seria afetado porque também a maior parte dos partidos de direita que foi eleito são pró-Ucrânia, né? Partidos de direita pró-Rússia tiveram pouca capacidade, pouca atenção nessa eleição, né? Então é isso daí. Vão haver algumas vozes contrárias à Ucrânia nesse parlamento, mas eles não têm número de votos necessários para mudar a política ali de apoiar a Ucrânia contra a intervenção russa, né? O principal do jogo continua sendo os países em si apoiando. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.